começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto, 1 hora e 1 minuto, dia 21 de fevereiro do ano da graça de 2005. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao programa mais saudável do rádio há 12 anos. Boa tarde, você está indo almoçar? Então, bom apetite. Para você que já almoçou, dá aquela descansadinha de 15 minutos, 20 minutos, faz muito bem, inclusive para o coração. Dá aquela descansada antes de ir trabalhar. Mas não dá para dar aquela descansada, não? Não tem problema. Então, mais tarde você descansa, né? Deus abençoe a sua sexta-feira, sextou. E a gente vai receber aqui o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o tema: cuidados com a saúde vascular no carnaval. Você que é fulião, vai estar aí nos blocos da vida, nos bloquinhos, pulando, né, na pipoca, no trio, no camarote, onde quer que você esteja. Eu vou sair no bloco azulejo, aquele bloco que é bonitinho, quadrado e liso. Vou ficar em casa mesmo, né, que eu detesto carnaval. Então eu vou ficar em casa, meu carnaval vai ser indoor. Aí depois do carnaval a gente vê. Mas meu carnaval mesmo sempre é em casa, com os meus filhos e meu cachorro. E minha esposa também. Tempo e temperatura em Arapiraca, 32 graus, possibilidade de chuva 0%. Esse negócio deve estar meio troncha aqui, viu, Marco Aurélio? Porque eu tava vindo pra cá e já peguei uns carocinhos d'água. Aí tem 0% de chuva aqui, 32 graus. Umidade relativa do ar em 48% e ventos de 18 km por hora. Eu digo sempre que previsão do tempo é um negócio meio esquisito, porque quando Deus quer, é Ele quem manda. Calor danado, bexiga. Mas é Ele que, quando Ele quer, Ele manda e desmanda, Ele faz e desfaz. E aí não tem ninguém, nenhuma autoridade, nenhum ministro que consiga colocar com uma canetada que vai chover, que vai fazer sol, que vai dar 24 horas para chover. Eu queria ver o ministro fazer isso, né? Dar uma canetada lá no STF, dizer assim, dou 4 horas para começar a chover, São Pedro. São réis mortais. Só que eles às vezes acham que não funciona bem assim, né? Muito bem. A gente vai falar hoje sobre esses cuidados aí com a saúde vascular no carnaval. O doutor Aquiles está chegando por aqui, mas a gente já quer dizer para você que é muito bom tê-lo aqui. E que esses cuidados que você vai ter, inclusive, fortaleça a sua imunidade, melhore a sua imunidade. Tá certo? Venho falando ao longo já de quase 2 semanas aqui. Todo mundo caladinho, igual a 2020. Tá lembrado? Ah, não tá? Da Covid-19? Pois é. Então, você perdeu parente? Eu também perdi, né? E aí deixaram o carnaval acontecer para depois superlotarem as unidades de saúde que não tem, a Alagoas não tem cobertura para tanta gente, o Brasil também não, nenhum lugar tem, né, para você fortalecer aí. Então, vá ao seu médico, vá no seu posto de saúde, melhore a sua imunidade, se alimente bem, se hidrate bem, porque depois não vai dizer que ninguém avisou, né, sobre isso, que a gente está falando aqui há quase 2 semanas. Então, fortaleça a sua imunidade, melhore sua imunidade. O doutor Aquiles também trabalha aqui na UE e ele... Pode vir, capaz. Ele trabalha também na UE, a gente vai falar com ele sobre isso também. Mas primeiro, vamos falar sobre esse tema que ele escolheu aqui. Cuidados com a saúde vascular. Bota a cadeira pra frente, nego velho, ajeita o microfone, puxa a rede de contato. Boa tarde. Seja bem-vindo, é sempre uma honra tê-lo aqui. Muito bom tê-lo aqui e falar de um tema que é um tema muito bacana, né? Que esse cuidado com a saúde vascular. A gente nunca tinha falado sobre isso, inclusive, né? E sabe quem é que está assistindo a gente? E sabe aonde ela está assistindo a gente? Na terra de Donald Trump. Doutora Juliana Dias Esteves, ortopedista, médica do Ortoclin, irmão aqui do doutor Daniel Dias. Ela disse assim, boa tarde, André Pepsi, doutor Aquiles. Excelente cirurgião vascular. Rapaz, a Ju é fantástica ortopedista. Pois é. Faz falta muito na unidade de emergência, meu amigo. E Arapiraca também, porque essa moça faz diferença onde ela passa. Aqui
Eu me sentia mais seguro quando ela tava de plantão lá na unidade de emergência, viu? Como ortopedista lá. Tá vendo aí, realmente doutora? É uma referência na parte ortopédica. Ju, você faz muita falta aqui, viu? Bacana, doutora. Inclusive, quando a Ortoclin foi inaugurada em 2015, ela foi lançada aqui no Saúde em Foco. Que legal. Ela passou um ano com a gente aqui, anunciando com a gente aqui. E ela e o doutor Daniel sempre revezavam as entrevistas. Às vezes eles vinham juntos, mas as agendas não batiam. Mas eles sempre estavam vindo fazer as suas entrevistas aqui. Inclusive, você que está em casa, segura a onda aí, tá? Claro que o Saúde em Foco tem tecnologia junto com a ANN para entrevistar a doutora Juliana nos Estados Unidos. A gente vai fazer isso em breve. Em março, ela já está convocada aqui em condução coercitiva para nos conceder essa entrevista aí falando de algum assunto relativo aí à ortopedia, que é a sua parte, principalmente dos ombros, né? Especialista em ombro. Então você que tem esse problema, fica ligado aí. Doutor Aquiles, pernas pra que te quero, né? Ela diz assim: saudade de todos vocês de Arapiraca. Grande abraço aí. Hoje. Pernas pra que te quero. Pessoal que vai pra Olinda, por exemplo. Ah, com certeza. Vai subir a ladeira ali, vai descer a ladeira, o frevo comendo no centro, como a gente fala. Né? Exatamente. E aí a gente só tá pulando, quem vai, né? Só tá pulando, mas às vezes não tá pensando na sua saúde vascular. Então eu começo perguntando: durante o carnaval, quais são os principais riscos para a saúde vascular que as pessoas devem estar atentas? Então, André, como a gente sempre fala, né? A saúde vascular, ela tá ligada ao bom funcionamento do corpo também, né? Então a gente precisa pensar que nessa época de carnaval agora, muitas pessoas acho que fazem umas férias da saúde, né? Umas férias dos cuidados, das prevenções. E carnaval é uma festa muito assim, que o pessoal, os pacientes, eles ficam muito focados na diversão, mas esquecem que o corpo da gente é uma máquina que também precisa de cuidados, né? Uhum. A gente pode pensar nesses cuidados em pacientes que não têm comorbidades, ou seja, não têm outras doenças. Principalmente eu vou, em partes, focar um pouquinho também naquele paciente diabético, mas os que não têm esses tipos de doença e os pacientes que têm outros tipos de doença que podem comprometer a saúde vascular nesta época agora. Então, vamos lá. Começando, as pessoas que vão para esse tipo de atividade, André, tem que focar em alguns detalhes. Primeiro, vamos lá. Parte de hidratação. Essa época ainda não estamos na época de chuva, então muito provavelmente o pessoal vai para praias, vai para rios, ou vai viajar para algum local aqui, mas geralmente quem vai para festa ou vai para cantos que tem festas de carnaval, maior parte das vezes concentra-se na festa e não na parte de hidratação. Em que isso pesa na questão da saúde vascular? A pouca hidratação compromete, além da pele, por exemplo, em ambos os pacientes, mas em especial no paciente diabético, por exemplo, que já tem uma pele ressecada por si só, por questões da doença. A pouca hidratação consegue comprometer a hidratação da pele, consegue comprometer a hidratação a quantidade de volume de sangue que circula nas veias e pode comprometer o funcionamento também da circulação linfática, fazendo com que o paciente possa perceber que as pernas dele, ao final do dia, entendeu? Elas estejam com um inchaço, um edema, onde ele pode perceber que não estava assim antes de começar a festa de carnaval. Aí o pessoal vai dizer: pô, mas aí eu tô na festa, não vou pensar em estar olhando se minha perna está inchada, não, eu quero aproveitar. Tudo bem, isso pode ser uma filosofia de quem não tem nenhuma comorbidade, mas não pode ser a filosofia, por exemplo, de quem tem diabetes, porque isso pode gerar um risco maior de ele desenvolver, por exemplo, uma ferida na perna ou no pé, e isso pode comprometer o carnaval dele. Então, é sempre melhor, a sabedoria dos antigos, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, se eu posso prevenir com uma boa hidratação, para começar, é uma ótima pedida. Uhum. Além disso, vamos para as próximas prevenções. Hidratação, o tipo de calçado é extremamente importante, André.
extremamente importante. Por quê? Para ambos os tipos de paciente que eu comentei. Tanto o paciente que tem doenças como diabetes, por exemplo, como quem não tem. Por que isso é diferente? Vou lhe dizer. As lesões vasculares ou grandes partes das lesões que podem comprometer, por exemplo, os pés, as pernas. Até então, uns programas atrás, a gente comentou com relação à parte de trombose, e os traumas, eles são capazes de causar tromboses também, entende? Não são só as infecções ou alguns outros tipos de doença como trombofilia. Os traumas também são responsáveis por formar coágulos nas veias. Trauma pode ser só, o coágulo pode ser só na panturrilha? Não. O paciente também pode ter uma trombose no pé. É mais raro? Mas pode acontecer por um trauma, entendeu? E para quem vai pular, para quem vai pro frevo, como você bem tocou aí, qualquer tipo de trauma ou queda, por exemplo, ocasionada por um calçado mal escolhido para a hora da folia, pode gerar um trauma, uma queda, mesmo da própria altura, que possa causar uma trombose pelo trauma, pela queda. Entendeu? Isso falando de pacientes mesmo sem comorbidades. Uhum. Os pacientes que têm comorbidades, por exemplo, como os diabéticos, naturalmente se torna um risco ainda maior, André. Por quê? O paciente diabético, ele tem uma sensibilidade à dor diminuída, quando não abolida. Ou seja, sem dor, o paciente pode pisar num vidro, num prego, numa bituca de cigarro acesa, por exemplo, e não vai sentir. Então, lógico, mas se ele está calçado, isso vai acontecer? Não vai acontecer. Porém, os entorces acontecem quando quando dá uma torção no pé. Acontece quando o paciente calça um sapato inadequado, por exemplo. Sandália inadequada, por exemplo. Que tipo, como assim uma sandália inadequada? Não dá para você uma sandália um calçado que não fique fixo no pé. Não é o ideal. Por quê? Tem refrigerante, tem água, tem cerveja, bebidas alcoólicas, que podem cair na sandália e fazer um verdadeiro sebo ou uma cera. Desliza a sandália no pé e o paciente pode escorregar literalmente com um tipo de sandália que não fique fixa. É diferente a sandália escorregar do pé se ela está fixa, totalmente amarrada, que tem as tiras de amarração no pé. Então, a escolha do calçado, um calçado mais cômodo possível, mais acolchoado possível e com mais apoio possível, que não escape do pé. Entendeu? Esse tipo de escolha de sapato é muito importante por conta disso. Os riscos de ferimentos, né, que podem gerar, por exemplo, em pacientes, como eu falei, o do paciente diabético, ferimentos sem que ele perceba e que se torne uma infecção, com risco de perda de membro, por exemplo, durante essa época, ou infectar nessa época agora do carnaval, e acabar o carnaval do paciente, claro, mas com risco até de uma coisa pior, quanto de outros pacientes que não têm esse problema do diabetes, mas que possam, eventualmente, complicar tanto sob o risco, por exemplo, tanto de comprometer a pisada do paciente com uma queda, por exemplo, causando uma trombose por trauma, por exemplo, uma queda de própria altura, com um trauma importante na coxa, na panturrilha, e o paciente desenvolver uma trombose por conta disso. Tá. Doutor, a exposição prolongada ao sol, que é inevitável durante o carnaval, ela pode agravar os problemas circulatórios, e por quê? Pode. O sol, o efeito da energia térmica, que é a energia solar, por exemplo, que pode esquentar demais, faz com que as veias se dilatem. A tendência em tempos mais quentes, os pacientes que têm varizes, eles sentem mais os efeitos dessa varize. Então, a tendência é que a perna esteja mais cansada, esteja mais pesada, e fora isso, ainda existem as questões de queimaduras solares. Por exemplo, o tempo de exposição ao sol, que pode ser na perna ou no corpo também, no caso de acontecer esse tipo de dilatação, que é o que acontece geralmente por conta do calor, e é por isso também que é importante a hidratação, para diminuir a temperatura do corpo. Mas em caso do corpo estar mantido numa temperatura, uma frequência de temperatura maior,
A tendência é que os efeitos da dilatação venosa aumentem os sintomas de quem tem varizes. Quem não tem varizes, mas existe a possibilidade de piorar a circulação linfática, também pela dilatação que existe por conta da temperatura. E a exposição prolongada ao sol sem a devida proteção, além de causar uma desidratação, que também vai levar ao mesmo risco da desidratação que eu falei na hora da hidratação, do começo, também pode levar a um risco de queimadura, abrindo espaços na pele que possam gerar, por exemplo, uma celulite, como a gente conhece, que é uma inflamação no tecido subcutâneo, ou seja, na gordura da pele. Pode ser, a celulite pode dar em qualquer lugar, desde que tenha uma porta de entrada, ou seja, um arranhão, uma queimadura é uma delas, que é uma porta de entrada. A gente acaba com a proteção natural da pele quando queima desse jeito. E falando assim, André, pode ser que até quem esteja nos escutando ache que isso aí é incomum, é raro, nunca acontece. A pessoa vai dizer, eu já fui para vários carnavais, tem 40 anos que eu vou para carnaval e nunca teve. Nunca teve, graças a Deus. No dia que tiver, você vai lembrar pro resto da sua vida, porque é uma inflamação e uma infecção que deixa você literalmente, eu posso dizer assim, inutilizado para algumas coisas, porque deixa você febre, a infecção pode se alastrar, dependendo do tipo de contaminação. Com a queimadura, você deixa a pele aberta, não está livre de você se contaminar com algum local sujo. E aí, mesmo que seja na coxa, na canela, na perna, nas costas, se existir uma inflamação, ela pode aumentar naquele local e realmente pode levar o paciente a ter febre, ulcerações também naquele local onde houve a inflamação, entendeu? Então, isso é uma proteção que deve existir para todo mundo que vai se expor ao sol. Você pode se expor ao sol, com certeza, mas existem maneiras de você se proteger. Hoje existem vários tecidos que são de proteção UV, tem os protetores solares que realmente podem ser usados sem economia, entendeu? E aproveitar que é carnaval que você vai pular, as fantasias, né, André? Você pode utilizar até uma fantasia para se proteger também da exposição excessiva ao sol. Não é que você vai deixar de tomar um sol, né? Mas você tem que esquecer o excesso. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para Verônica Caetano, para Paula Costa, essas são minhas cunhadas. A minha sogra está aqui, dona Vera Lúcia Caetano. A senhora vai voar por onde com essa vassoura? Fica em casa mesmo, né? Rapaz, eu conheço, cara. Eu admiro o cara corajoso. É uma figura. Eu admiro. Fique quieta, dona Vera. Doutor, ficar longos períodos em pé, pulando e dançando, pode prejudicar a circulação, e como evitar esses problemas como inchaço e varizes? Vou pedir o Marco Aurélio para ele pegar uma imagem aí do bloco do Bel. É o sonho do André Pepes, viu, bicho? O bloco do Bel? O bloco do Bel. Valéria, se prepare que a gente ainda vai, viu? E não me libere sozinho não, que lá o Valéria pega o cabo e... não me libere não. Viu? Você tem que ir comigo pro bloco do Bel. Mas fala aí. O Vale Bel. Um Vale Bel. Como ficar longos períodos em pé, porque, claro, o pessoal tá ali no carnaval atrás do trio elétrico, só não vai que já morreu, como diz a música, né? Isso. André, lógico, quando a gente vai para um carnaval, como eu falei no começo, a maioria das vezes a gente não pensa nessas coisas, né? É interessante, a gente vai pensando no show, vai pensando no bloco, vai pensando na festa que a gente vai, então a gente esquecer os boletos. Principalmente, mas é impressionante como, por exemplo, essa energia que nos move para ir para esses cantos nos deixa alheios ao que pode acontecer, por exemplo, na circulação vascular, nas pernas. Lógico, ninguém vai estar pensando, eu não vim aqui me tratar, eu vim aqui me divertir, né? Mas não custa nada você se prevenir para que a sua diversão continue sendo diversão depois do carnaval, né? Afinal de contas, ninguém quer depois do carnaval, por exemplo, tá pior do que você entrou. Alguns ficam, realmente por outros motivos, mas não por esse da circulação da saúde vascular, principalmente. Então, o ideal é, se vai ficar, e vai ficar com certeza, olha aí, ó o bloco. Olha, Valéria, tá vendo aí? Esse é o Bel. 5 horas de show, a 6 horas de show. Aí você pode dizer que você fica em pé, ou pulando, ou parado, ou andando, e não reclamam nada, né? Porque aí você tá só na energia, assim, de aproveitar e se divertir, detalhe é que não tem espaço não ali não. Então. Ali não cabe nada não. Olha o homem aí. Eita. E é lógico que antes que alguém me pergunte,
não vai usar meia no carnaval. Só que não, né? É possível? Com certeza. Em época de carnaval, você pode usar meia também. Existe o tipo de meia colorida que você pode usar para combinar com a sua fantasia. Vai bonito, ninguém vai perceber que você tá de meia porque você tá no carnaval. É uma meia que pode pegar só uma parte da perna, vai deixar o pé livre e a perna livre. Então, assim, pode combinar com sua fantasia e você se protegendo, mantendo sua circulação maravilhosa do carnaval, sem cansar, viu, André? Que eu desafio quem usa uma meia dessa e passa o carnaval aí, no final não vai sentir nada na perna. Depois vai dizer o telefone de onde vende essa meia. Fica porque tranquilo, o povo de Arapiraca vai tudo atrás. Fica Folia de rua, tranquilo. tem folia de rua Pode amanhã. vazar. Eu não sei se foi no sábado passado, se vai ter amanhã de novo. Sim. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aquosa aqui. Um copo de aquosa. Sempre. Pronto, vamos tomar uma água aqui. Na volta a gente vai continuar falando com o doutor Aquiles sobre esse assunto aqui. Cuidados com a saúde vascular, a saúde das suas pernas, da circulação, dos pés, né? Você que quer ficar gostoso, gostosa pro carnaval aí, né? E tirar de letra e se sair muito bem. E voltar inteira e de preferência com as pernas, né? A gente volta já, depois do intervalo. Não sai daí não. Mandei. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, o assunto é cuidados com a saúde vascular no carnaval com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. Então, para você que eu já está preparando aí as festas, se preparando para as festas momescas, então esse é o lugar para você aprender como se cuidar. Doutor, há uma recomendação específica para quem já tem varizes ou histórico de trombose nesse período? Então, nesse caso, André, é mais difícil a gente ver alguma complicação maior com relação à parte de quem já teve trombose, por exemplo. Quem já teve trombose e tratou de forma adequada, a maioria das vezes vai ter poucos sintomas, porque quando se trata de forma certa, no tempo certo, não fica sequelas na veia e o paciente consegue viver uma vida praticamente normal, sem precisar de tomar medicamento. Se o paciente já teve alguma trombose, mas não conseguiu tratá-la de forma adequada, ou seja, ficou com sequela na veia, e aí faz com que a veia não funcione de forma boa, o movimento em si, que é essa questão da atividade com as pernas, de pular, de dançar, de caminhar, de correr, é benéfico nesse caso, entendeu? O risco que existe para as questões vasculares, nesse sentido aí que você perguntou, com relação, por exemplo, às varizes. As varizes, diferentemente com relação a quem já teve trombose, é o risco de algumas pessoas terem varizes maiores, ou seja, mais superficiais, por exemplo, e essas varizes, de alguma forma, ele machucar a pele no local de uma varize dessa. É uma das coisas que pode acontecer. Por exemplo, pessoas que têm varize, a maioria das vezes fica muito tempo em pé nessa época de carnaval, a perna incha, as varizes dilatam, e aí essa varize, que é um pouco mais superficial, pode ser ferida, por exemplo, bater em algum local, justamente no ponto onde a varize está mais superficial, podendo levar o paciente a sangrar muito por aquele ponto da varize onde rompeu, entendeu? Então, quem tem varize tem essa possibilidade de acontecer esse tipo de situação, desde que ele não tome esse cuidado de proteção, de proteger aquele local da perna em que ele tem essa quantidade de varizes maiores. Mas com relação às varizes menores, uma vez que é mais uma questão, às vezes estética, o paciente não tem uma recomendação assim precisa, a não ser essas que a gente também já comentou aqui anteriormente. Com relação à parte do calçado e da hidratação, ao final do dia, seria interessante, quando o paciente voltasse para casa, ter um tempo também para colocar as pernas descanso, ou de preferência as pernas para cima, para que ele possa ter condição amanhã de enfrentar uma nova maratona de carnaval, uma vez que o carnaval realmente, dependendo do local, dura alguns dias além daquela famosa semana, né? Então, para quem tem varize, o ideal é ter o tempo da folia, a partir do momento que veio para casa para descansar, tem que ter o tempo de colocar as pernas para cima também, gente. Por mais que seja bom a folia, mas a gente tem que pensar em que quando terminar o carnaval, vamos voltar ao dia a dia, e a gente não pode estar muito acabado, principalmente as pernas, para a gente voltar ao nosso trabalho. Tá. Doutor, vai aparecer umas imagens aí da Aline Riscado, né, colírio para o zóio de muitos de nós. Rapaz, eu era capaz de apostar que hoje era sexta-feira 13, você dizendo o negócio. Não, né? Não. Mas tem um motivo específico, porque são as fantasias sim. que a menina vai usar, né? Certo. E a minha pergunta tem tudo a ver isso aí. O uso de roupas apertadas fantasias, elas podem comprometer a circulação sanguínea? Podem sim, André. Por incrível que pareça, assim, eu sei que existem pessoas que escolhem fantasias exóticas, né, para mostrar no carnaval, mas é importante que a gente tenha cuidado, principalmente as fantasias que tenham amarrações, entendeu? Uma vez que a maioria das vezes nós ficamos em pé, muitas vezes, essa é uma falta de absurdo, em pé, essas sandálias que tem amarrações, algumas sandálias que as mulheres usam principalmente, e alguns tipos de fantasias onde tenham cordas, amarrações, podem eventualmente servir de garrote, literalmente, para a perna.
Por quê? Porque uma coisa é você usar a fantasia ou usar a sandália antes de ir para a folia. Outra coisa é no durante e no final do dia, porque a sua perna vai inchar, não tem jeito. O tanto de tempo que você passa em pé, por exemplo, você estava comentando, 5, 6 horas em pé num show, ao final do dia, com certeza a sua perna vai estar um pouco mais inchada, com certeza, do que a outra. As duas, na verdade, vão estar inchadas do que anteriormente, do que antes do show. Então, o ideal é evitar esse tipo de fantasia que tem algum tipo de aperto nesses locais, principalmente de articulação. Por exemplo, tornozelo e joelho, na panturrilha, por exemplo, atrás do joelho, entendeu? Que não tenha nada nessas regiões de amarração e também não na região da virilha, tá certo? Muito aperto nesses locais, bilateral, onde fica a região da virilha, especificamente nesse local. Tem pessoas que usam fantasias muito apertadas, vai ter, com certeza. Não é o ideal, mas não é impeditivo de você usar. É só ter o cuidado com relação a isso, que alguns tipos de fantasias podem servir de amarrações e garrotes quando a perna incha, dificultando a circulação, tanto linfática quanto venosa. Entendeu? Falando sobre essa questão também da circulação, a gente fica assim brincando, colocando foto dessa menina feia aí na tela, mas muitas pessoas viajam longas distâncias, doutor, no carnaval, seja de ônibus, de carro ou até mesmo de avião. Exatamente. Né? Eu estava conversando com uma colega sua ontem, ela disse assim: André, eu vou pro Bel, vou passar 2 dias lá no bloco do Bel e tal. Aí eu falei assim, vai pro camarote. Que camarote? Eu disse, não tem graça não. Não tem graça ir pro bloco do Bel ficar no camarote não. Tem que ir pra o bloco lá embaixo. Lá embaixo é que a mágica acontece. Exatamente. Então, aí eu conversando com ela sobre essa questão do bloco do Bel e tal, ela dizendo: André, o cara tem mais de 60 anos, né? E a energia que o cara tem, a preparação que ele tem é o seguinte: não tem enrolação. Ele entra pra cantar 5, 6 horas direto, não tem intervalo de 10 minutos. Não tem intervalo. Que vitalidade, né? E você pensa, não é só um músico, né? O cara tem toda uma preparação pra fazer isso. Inclusive física, André. Inclusive física. Porque... E vocal, e tudo. Exatamente. E mental, e tudo. E detalhe, né? A pessoa que eu conversei ontem disse assim: o Bel vai sair em todos os blocos esse ano. Todos os blocos. Então se prepare aí, você que vai para Salvador, para o circuito Barrondina, se prepare que o homem é um monstro, né? Vai estar lá. Então, doutor, como evitar a trombose ou voos ou problemas circulatórios em viagem de ônibus e carro? Então, assim que eu sei que tem gente, por exemplo, com a doutora Juliana, que pode ser que pegue um voo de lá nos Estados Unidos, América do Norte, e vindo para cá. Existem pessoas que podem eventualmente no carnaval aproveitar para poder viajar para fora. Existem pessoas que podem fazer isso. Então, pensando nisso, gente, sempre que tem um trajeto longo a percorrer, em que você vai passar muito tempo parado, principalmente na posição sentada, em que a gente dobra a perna, a gente dificulta o retorno da veia, o retorno do sangue pela veia, e dificulta o retorno linfático também. O linfático é o líquido que circula na nossa perna, fora dos vasos, que circula na gordura. Então, o paciente pode evoluir com um inchaço da perna, com relação à parte da circulação linfática, e com relação à parte da circulação venosa, o sangue, cada vez que fica mais lento ou mais difícil de subir para o coração de volta, tem a possibilidade de ele coagular, principalmente nos locais que tem uma musculatura maior. O coxo e panturrilha, mas a maioria das vezes panturrilha é onde fica realmente uma quantidade de sangue mais concentrado quando a gente está sentado. E quando a panturrilha não contrai, que é a bomba que a gente tem muscular para impulsionar o sangue de volta para o coração, ele fica mais tempo naquela região, podendo coagular e gerar uma trombose durante voos ou viagens longas de carro. Por isso que é importante, como prevenção, a gente utilizar o meio mecânico de prevenção. Como é o meio mecânico? Nem todo mundo precisa estar tomando medicamento para viajar. Ele pode usar um meio mecânico prático e quem puder comprar, bem. Quem não puder vai ter que parar mais vezes, porque o ideal é que se use meia de compressão para viagens longas de avião e meias de compressão para viagens longas de carro também, ou de ônibus. No caso, André, se for
Caso a pessoa não tenha como comprar a meia ou não queira comprar a meia, pode ser feita uma prevenção também? Sim. Mas aí você precisa levantar de preferência, né? A cada meia hora ou a cada 1 hora. Ou quem vai de avião, levantar para caminhar ao longo do corredor e fazendo movimentos também de aceleração de carro enquanto está sentado. E com relação à parte de carro, fazer paradas ao longo do trajeto da sua viagem, né? Paradas nos pontos de apoio de postos de gasolina que você possa alongar. Vai na conveniência, vai fazer um xixizinho lá. Exatamente, faz alongamento, alonga a panturrilha, contrai a panturrilha, caminha um pouco. Isso vai melhorar a sua circulação e dificultar o risco que você talvez tenha de evoluir com uma trombose e acabar com o seu carnaval. Porque aí, uma vez com trombose, você não vai poder estar na folia, né? Perfeito. Falando em folia, sabe quantos anos tem o Bel, bicho? Faço não ideia. Diga aí, chuta aí. Sei, 1,67 por aí. 72 anos. 72 anos. E tem aqui ele é de 5 de setembro de 1952. E no dia... Ele, aos 72 anos, tem uma manchete aqui que está no R7. Bel Marques participa de corrida de 10 quilômetros e faz show logo em seguida. Essa fera que tá aí. 72 anos. Vamos procurar entrevistar o Bel para saber que vitalidade é essa. Exatamente. 72 anos o cara ter um preparo para fazer tudo isso que esse cara faz, né? Um monstro realmente aí. Esbanjando de saúde aí. É a prova de que o remédio natural da atividade física regular, do controle de alimentação funciona, né? Com certeza. Doutor, onde se encontra essas meias e se essas meias elas têm que ser prescritas por um médico vascular? Então, André, essas meias, o ideal é que sejam prescritas de acordo com a necessidade e indicação, de preferência pelo cirurgião vascular. É quem vai indicar o tipo de compressão, o tipo de tamanho que você deve utilizar e qual a finalidade que você deve utilizar. A gente encontra em casas que vendem produtos médicos. Aqui na cidade, na rua São Francisco, certo. Praticamente todas as lojas que vendem isso estão nessa rua, na rua São Francisco, que é a rua do Hospital Regional. Mas por que alguém pode estar pensando assim, eu posso comprar então na internet? O que acontece com a internet? Você vai achar uma gama de meias de compressão, só que com cores variadas, desenhos variados, só que você não sabe que tipo de compressão é ali. O quanto ela aperta. Ela pode até apertar, mas você não sabe o quanto, porque eles não divulgam. Eles dizem que é meia de compressão, que você pode usar que é meia de compressão, mas você não sabe a quantidade da pressão que tem naquela meia. E tem outra coisa também, né, doutor? O cara pode ter uma perna mais grossa, né? Exatamente, porque aí você tem que ter a medida. Tem que ter a medida. Tem que ter a medida. Né? Por exemplo, eu sou pequeno assim, eu sou baixinho, mas tenho a perna grossa. Se você colocar uma meia de pouca compressão, pode ser que não tenha efeito nenhum. Estou falando genericamente. Sim. Por isso que se precisa, você não vai lá e me dá uma meia aqui. E outra coisa, não é permitido você provar essa meia, viu? Tô logo avisando aqui. Exatamente. Você não vai comprar meia de um tênis, não. É meia soquete, não. Você vai, posso provar? Não pode provar, não. Que nem cueca. Você prova cueca? Não prova. Né? Se você provar, tem que comprar. Ninguém vai deixar você provar uma meia de compressão. Exatamente, porque como eu te falei, a meia tem que ter uma indicação precisa, se é de prevenção, se é de tratamento, entendeu? Esse tipo de meia, para as mulheres, por exemplo, tem aí o grande Bel. Aí, exatamente, corrida aí de 10 quilômetros o cara, né? E você vê que tá inteiraço, né, bicho? É verdade. Então diga que valeu demais. Valeu demais. Você vê a capacidade, ó. Quando você tá, tanto André, que quando você tá em movimento, veja, quando você tá em movimento é muito difícil de você ver algum inchaço, algum edema, mas ele tem... ele correu 10 km, beleza, em movimento. Mas quando ele parou, fez o show, mas garanto que quando ele terminou do show, ele teve o tempinho de descanso dele de botar a perna para cima. Com certeza, que por mais que ele tenha se preparado, ninguém é de ferro. O corpo é uma máquina perfeita, mas a gente precisa de descanso. A parte circulatória precisa de ajuda para funcionar também. Então, com certeza, não dá para dar vacilo nisso. Quando você vai
Quando se trata de uso de meia, o ideal é que seja prescrito realmente pelo cirurgião vascular, que seja examinado para ele poder ver qual a sua necessidade, qual o tipo de meia, se é do joelho para baixo, se é do joelho para cima, se é meia calça, para que o paciente siga a orientação. E não precisa você passar 24 horas de meia, você tem os horários que você pode usar também, a depender da indicação também da meia. E isso que tem que ser orientado por quem mexe com isso, e não por algum cientista aí que queira indicar a meia para todo mundo da forma ao bel prazer, né? Sem saber o que está fazendo. É verdade. E as meninas, que geralmente gostam de vestir roupas muito apertadas durante o carnaval, Sim. cuidado com isso, né? Eu me lembrei daquela cena lá do filme das Branquelas, né? Eu sinto o gosto do couro. Pra não ficar parecendo um traque, todo apertadinho, né? Isso também. E as mulheres que vão usar, que não querem usar a meia porque são feias, né? Que aparece, eu escuto muito isso de alguns pacientes minhas que não querem usar meia porque aquilo é muito feio. Já existe a linha estética de meias de compressão, em que você pode escolher um tom de meia e ela fica parecendo uma meia calça, uma meia que as mulheres usam para sair. Não fica bem discreta, é bem fina, mas ela comprime da mesma forma. Então o paciente pode utilizar da meia sem precisar ser aquela meia grossa que todo mundo comumente vê e que realmente fica uma coisa estranha a depender de quem use e da altura que use a meia. Então às vezes pode parecer estranho. Para homem a gente não faz muito assim, muita questão de qual é a meia, mas para mulher realmente fica um pouco estranho esteticamente falando, mas pode se utilizar da meia da linha estética, que fica bem mais harmônico. Aí. Exatamente. Fica bem mais harmônico para ela usar, porque fica próximo da pele dela. Doutor, se alguém sentir dor intensa ou inchaço repentino nas pernas durante a folia, o que deve ser feito? Qual é a primeira atitude a tomar? Boa. André, tem uma condição clínica que o vascular também trata, e junto com o ortopedista também pode ser, que a gente chama de síndrome da pedrada. E o que é isso? Imagine que você está normal e de repente alguém jogou uma pedra e bateu na sua perna. Você sente uma dor súbita, literalmente. Quando a pedra bate, você sente uma pancada súbita na sua perna. Então, algumas vezes isso pode acontecer eventualmente com algum paciente, de sentir como se fosse uma pedrada, uma dor súbita, principalmente na panturrilha, e que às vezes pode evoluir com um aumento daquela região onde você sentiu a dor. Fica literalmente e grosseiramente falando um caroço naquele local ali. Isso pode ser, André, por rompimento muscular, por exemplo, pelo excesso de esforço. A pessoa não alongou, geralmente são pessoas sedentárias, mas pode acontecer em pessoas que também fazem atividade física. Quando você esforça a musculatura demais, você pode, dependendo do movimento que você faça, ou romper uma parte da fibra do músculo, uma parte do músculo literalmente rompe, ele parte no meio, ou ele literalmente rompe totalmente. Aquela fibra ali vai romper totalmente. O que pode acontecer é esse tipo de dor com uma parte do músculo que retrai e aparece tipo o aumento naquela região ali local. Pode ser, a boa parte das vezes, quando acontece isso, pode ser também uma outra condição de um estiramento muscular, mas quando existe essa dor súbita dessa maneira, pode estar diante de um quadro desse tipo, assim, que pode sangrar bastante na perna, isso a depender do tipo de ruptura que ele teve. Se o paciente rompeu aquela musculatura da panturrilha, uma parte dela pode sangrar bastante naquela perna, levando o paciente a um edema importante da perna. E aí é muito importante que ele procure o médico, procure o atendimento mais próximo, geralmente UPAs que ficam abertas nessas localidades de carnaval, ou que tem algum ponto que tem ambulância. Então vale a pena que o paciente se dirija até o local para ser examinado o quanto antes, para que isso não possa piorar. Porque num caso de sangramento intenso, se houver uma ruptura importante da musculatura, ele pode fazer um outro quadro que é um risco para a perna dele, que chama síndrome compartimental. É quando sangra dentro da perna
e a perna fica dura, literalmente, extremamente dura, e precisa ser feito um procedimento cirúrgico para aliviar. Mas isso é uma situação extrema, né? Nem sempre, isso aí é raro de acontecer, mas é importante que a gente comente para que as pessoas fiquem atentas, que se caso isso acontecer, eventualmente pode ser esse tipo de situação clínica aí. Perfeito. Conversei com o Dr. Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, atende aqui no Metropolitan, tá? Vou passar os números dos contatos aqui do telefone, o telefone fixo 3530 8440, e para você marcar pelo WhatsApp é 99961 4310, tá? 99961 4310, aqui no Metropolitan, no 4º andar. Você pode marcar. Na segunda-feira, ele faz sindicato rural lá o dia inteiro, então você pode também marcar, que ele atende pelo sindicato rural e também no seu consultório pela Unimed Metropolitana do Agreste. Doutor Aquiles, vai pro Bel, não? Vai ficar em Arapiraca semana que vem? Meu bloco vai ser Unidos da UE. Unidos da UE. Esse carnaval agora. Tá certo, muito bem. Unidos da Sutura, viu, mãe? Né? Então, doutor, um bom descanso, né? Um bom plantão, um bom trabalho, bom final de semana aí. E até a próxima. Mês que vem tem mais. Deus quiser. Mês que vem tem mais, né? Então fica aí. Lembrando para você, vou repetir: 3530 8440 ou 99961 4310. Tá aí nas redes sociais aí, dr.aquiles com CH Aquiles Lima, tá bom? Lembrando para você, gente, amanhã tem CSA e ASA a partir das 15 horas aqui pelo NN Play. O NN Play tem os direitos de transmissão exclusiva do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas aqui no YouTube. Então, amanhã, a partir das 15 horas, você já tem aí. E vamos torcer pelo Alvinegro, né? O Alvinegro deu uma lapada aqui no CSA de 1-0. Amanhã a gente precisa dar outra lapada nesses comedores de sururu, certo? E pra gente pegar o Galo e depenar esse Galo. Então tem que passar amanhã. Zulu, a rocha, bicho. A rocha pedrada nesses caras amanhã, né? Toda a nação alvinegra apostos, torcendo aqui, porque a gente tem que trazer esse pinico pra cá. Faz tempo que nós não traz, a gente precisa trazer esse negócio pra cá. Então, vamos jogar que nem a gente jogou aí com o Atlético Goianiense. Jogaram eu quase disse um palavrão aqui. Jogaram muito, bicho. Muito mesmo. Mereceu ganhar. Não ganhou, é pênalti. Fazer o quê, né? E eu não tava lá pra cobrar o pênalti. Então, não posso falar nada de cobrador de pênalti, porque não é assim que a coisa... Na minha opinião, que eu sou um leigo, eu não sou ninguém no futebol, né? E então tá tudo certo. Então vamos torcer. Quem puder ir, vai ao jogo. Quem não puder, acompanha aqui pelo NNP. O Asa ganha amanhã, com fé em Deus. Ganha e vai ganhar. E após. Então a gente tem que ganhar, tá certo? Nação Alvinegra, boa sorte para vocês, guerreiros. E que a gente volte de Maceió classificados para a final do Campeonato Alagoano com o Galo. E a gente vai depenar esse Galo. Tá bom? Bom final de semana a todos. E amanhã não, segunda-feira a gente volta. Tchau.